gente, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir então, tá? Eu estou aqui com o material da aula passada. Nós conversamos sobre a introdução do romantismo de forma geral. Vamos dar prosseguimento. Nossa, Josi, não vai acabar de falar sobre romantismo nunca mais? Não, porque como ele tem 3 gerações, ele foi considerado um dos períodos literários de maior abrangência. E as mudanças sociais relacionadas a esse período foram enormes, ok? Então, tem uma coisa importante que eu preciso que vocês coloquem, contextualizem, pensem sobre ela na cabecinha de vocês, que é a seguinte: nós estamos numa época do imperialismo, uma época em que as nações, além do desenvolvimento financeiro, que é o desenvolvimento do capitalismo, além do desenvolvimento tecnológico, elas também vão começar a procurar colônias. Então, é nesse momento que começa a expansão e o imperialismo no começo do século, final do século XVIII, começo do século XIX. E, pensando nisso, eu preciso que vocês contextualizem. Número 1, a Revolução Francesa, que é em 1789. Número 2, a independência dos Estados Unidos. Me desculpem, eu sempre confundo a data. Na minha cabeça, a independência dos Estados Unidos é depois da Revolução Francesa. É sob influência, inclusive, da Revolução Francesa. Mas tem livros que falam que é 1765, tem livros que falam... Então, desculpa, eu vou pedir para que vocês confiram essa data. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e uma tentativa muito forte de independência do Brasil, que vai ser a Inconfidência Mineira. Então, nós temos o braço de ferro de Portugal, que não quer perder as suas colônias. Lembrando que Portugal faz parte do processo imperialista, ele tem colônias brasileiras e colônias africanas e colônias na Índia. Então, nesse processo todo, Portugal está numa fase muito delicada, com 2 superpotências ali do ladinho dele, que estão brigando também por essas colônias que Portugal tem lá desde o século XVI. E são colônias que pode parecer para Portugal, que não tem tanta tecnologia, colônias pouco produtivas, mas são colônias de carvão, são colônias que possuem grande riqueza de pedras, de ouro, no caso da África, e o Brasil, né, que é um ponto estratégico no setor, principalmente no setor marítimo. O Brasil ele é estratégico, ele é tão estratégico que a família real portuguesa vem para cá e não vai, por exemplo, para a Índia. Então, lembrando os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e a questão histórica francesa, eu preciso chamar a atenção de vocês. Eu mostrei nas salas aquele filme Maria Antonieta. Assistam. Então, vocês têm a Maria Antonieta relacionada aqui ao Luís XVI, que vai ser deposto e decapitado. Na sequência, nós temos o chamado Os 12 Anos de Terror. Tem um filme muito bom, esse está na internet. Se vocês quiserem aprender, ele é um excelente filme, mas ele é um filme francês, para falar sobre o processo da Revolução Francesa de forma bastante política e crítica. Então, ele não é um filme cheio de emoções, cheio de tiros, não é hollywoodiano. Ele é um filme para pensar, para olhar os detalhes, para assistir com calma. Chama-se Danton, o processo da Revolução. E na sequência, né, prestem muita atenção, eu tenho o povo tomando poder e decapitando a monarquia. Depois nós temos uma crise durante 12 anos, os chamados 12 anos de terror, de sucessões, em que ora um partido ganhava, ora os interesses de outro partido, ou seja, ninguém sabia mais quem estava mandando e quais eram os interesses que deveriam ser seguidos. Estava uma bagunça. Eu acho que do ponto de vista estratégico, sim, isso na França. Enquanto isso, a Inglaterra está vitoriana, está lá completamente estruturada. Aí o que vai acontecer? Surge no cenário um ditador militar. Então eu não tenho mais aristocracia, eu não tenho mais a burguesia, eu tenho um militar que vai organizar a casa e acaba aí dando um golpe
né, super apoiado pela aristocracia, e vai criar a ideia do Império Francês e vai expandir o imperialismo francês a partir da força, mas de uma força clara, de uma força explícita, porque os outros países imperialistas não fizeram de forma tão explícita, ok? Eu tenho a Inglaterra, por um lado, dando a liberdade para os Estados Unidos e pegando ali a sua colônia mais frutífera, que é a Índia, controlando a Índia com mão de ferro. Tem pelo menos 2 massacres de, assim, muitas pessoas, quase 500 mil pessoas morreram durante esse massacre, inclusive ingleses, tá? Uma vila inteira de ingleses foi massacrada. Os hindus deixaram os corpos apodrecerem. Essa parte da história da Inglaterra ninguém conta. Para vocês terem uma ideia, o imperialismo inglês sobre a Índia, ele só vai deixar de existir durante o período da resistência pacífica do Gandhi. Ok? Então, Gandhi, né, que é o grande pacifista do século XX, é ele quem vai fazer com que a Inglaterra deixe de dominar a Índia. Então, tudo isso está acontecendo, pessoal. Eu tenho o domínio da Índia pela Inglaterra, um domínio atroz, assim. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre o que poderia ser esse domínio, tem um filme ótimo chamado Passagem para a Índia, que mostra muito bem aquilo que está todo mundo tentando esconder. O filme é ótimo, ele é baseado num livro do mesmo autor que escreveu Retorno a Howard's End. Aliás, esse autor, peguem por favor referências na internet, tanto Retorno a Howard's End é um texto muito bom, é um filme muito bom para falar sobre a questão dos valores vitorianos, quanto Passagem para a Índia é um filme muito bom para mostrar como seria a Inglaterra fora da Inglaterra. Muito bons os 2 filmes, vale a pena assistir. Não tem cena de sexo, tô tentando lembrar aqui. Tem sugestão, mas não tem cena de sexo, tá bom? Fora isso, que é o estudo à parte, olha, já ia virando cartaz, mas não. Trouxe para vocês conhecerem todo esse material que eu vou mostrar para vocês, ele existe online. Chama História da Vida Privada. Esse daqui, ele é na Europa. A História da Vida Privada, ele é separado em 5 tomos. O meu é a versão Pocket, é da Companhia das Letras, esse é da Companhia de Bolso. Tem uma versão muito cara, acho que nem existe mais, vocês encontram em sebo, custa mais de R$ 150, tem imagens, não tenho. Esse daqui só tem texto. O volume 1 é da época dos egípcios até os romanos, o volume 2 é durante o período dos gregos e romanos, enfim. O meu é o período da Renascença até o século das Luzes. E esse aqui é o da Idade Média, tá? A Europa medieval, isso, né? A Europa feudal à Renascença, que são 2 períodos de que eu gosto bastante. Então, eu tenho o volume 2, agora eu já sei qual é o volume 2. O 1, então, é os egípcios, os gregos e os romanos, tá bom? O volume 2, o volume 3, tenho também o volume 4 e o 5, mas eles não dizem respeito à nossa aula, tá bom? Século das Luzes, aqui, que vai da origem ao romantismo. Então, é daqui que eu tiro todas as baboseiras de que eu falo para vocês. Não tem um autor, é uma coletânea de autores da Escola de Altos Estudos Francesa, então é uma coleção francesa. Tem no Brasil também, viu? História da Vida Privada no Brasil. 2 autores escreveram sobre o Brasil nessa ideia da coleção História da Vida Privada. Gilberto Freire. Então, tem um livro do Gilberto Freire, eu procurei aqui em casa, eu não encontrei, eu tenho, mas eu não encontrei, em que ele aborda como seria o século XIX no Brasil. Existem vários estudos em todas as universidades que falam sobre como seria a vida aqui no Brasil. Então, eu tenho esse livro aqui, da Maria Tereza Caiubi, que fala sobre o século XIX e o romantismo aqui no Brasil. Ok? É daqui também que eu vou tirar várias bobagens que eu vou falar hoje. Eu tô falando bobagem, mas são coisas muito sérias. Este daqui, ó,
Essa é a segunda autora. A Marie Del Priore, ela é uma professora da Unesp e ela está fazendo uma história da gente brasileira, que é o princípio da história da vida privada aqui. Lembrando que esse é a Europa, tá? A Marie Del Priore, ela já lançou 2 volumes. O meu volume 2, que esse é o volume 1, que é o período do Brasil Colônia, está emprestado. Mas esse daqui é interessante porque agora, com a mudança na lista da Unicamp, esse daqui vai mostrar como era a sociedade pós-Carta do Achamento. Então, pode ser que a temática geral do Enem, a temática geral da Unicamp este ano, passe por esse momento histórico do Brasil. Josi, é possível encontrar esse livro na internet? Vocês conseguem encontrar tudo, então eu vou deixá-lo bem aqui à mostra para vocês procurarem o máximo possível sobre essa autora, que é assim muito fácil de ler o que ela escreve, muito fácil. Ela tem uma escrita muito simples. Eu vou fotografar para vocês, eu não vi que ele era tão grande assim, tinha esquecido o prefácio, para vocês localizarem. É muito legal o que ela traz aqui. A Marie Del Priore. E uma autora também que me deu muitos subsídios, porque eu estudo isso, gente, desde que eu estava na faculdade em 2000. Foi dela também, né, ó, Marie Del Priore. Ela é organizadora deste livro aqui, História das Mulheres no Brasil. Este livro, ele é a mãe deste aqui, desse projeto aqui, né? Então, neste livro, Marie Del Priore recorta só as mulheres. Neste aqui, ela pega todas as relações. Então, tem parte assim, como as crianças eram vistas, como os maridos eram vistos, como as esposas eram vistas, como os idosos eram vistos, como os índios eram vistos, como os negros eram vistos. Ok? Como os negros não, como os africanos, né? Como os africanos eram vistos. Então, essas relações aqui são mais abrangentes. Aqui, embora esse livro seja grosso, ela faz o recorte somente da história das mulheres no Brasil, mas ela não pega só o período da colônia, ela pega do período da vinda dos portugueses, algumas relações ali que escandalizaram os portugueses, inclusive dos índios e tal, e vai até os anos 70, que é quando a gente tem a chamada expansão feminina ou o chamado movimento feminista. Então, esse livro tem o PDF dele na internet. Mas, embora o livro seja ótimo, eu só vou usar para a nossa aula deste ano a introdução e 2 artigos que tem aqui. O primeiro é um artigo chamado Mulher e Família Burguesa, e o outro é Escritoras, Escritas e Escrituras. O Mulher e Família Burguesa é da Maria Ângela Dincal, que também é uma estudiosa muito boa do século XIX, e o Mulheres Escritoras e Escrituras é da Norma Teles, que foi uma pesquisadora da Unicamp. Ok? Então, esses 2 artigos e a introdução feita pela Marie Del Priore, vocês estão vendo que está marcadinho aqui, vão ser o meu embasamento para falar as coisas que eu vou falar, junto com a História da Vida Privada, da Maria Teresa Caiubi, que eu fiz tudo isso nas férias da outra escola no mês de abril, tá bom? Então, como vocês devem estar percebendo, vai ser um vídeo cheio de conteúdo. Passei para vocês o referencial teórico, vou dar uma sugestão de leitura. Eu sei que vocês estão abarrotados, é sugestão para frente, é sugestão para a vida. E eu preciso falar, né, gente? Fazer o quê, né? Meninos, esse daqui é considerado a obra máxima do período que nós estamos estudando. Claro que ele é parcial, sob o ponto de vista do Tolstói, mas o Tolstói estudou muito da história russa para falar sobre a chegada de Napoleão ali na Rússia.
O que é interessante desse material? Eu vou pegar o volume 1. Eu acho interessante pelo seguinte: em 1800, Napoleão era visto pela Europa inteira como um grande herói. Então a França vai dominar o mundo mesmo, porque Napoleão ele é um exemplo do que um estadista tem que ser. E aqui no livro, tanto na história, eu falei que ia pegar só um, né? Quanto no pós-fácil, que o próprio Tolstói faz. O Tolstói era um estudioso, ele era literato, mas ele gostava de estudar muito. Então ele faz 2 pós-fácios aqui no volume 2, em que ele vai fazer uma análise política da Europa. É um russo olhando a Europa, mas é sob um ponto de vista mais crítico. Não é imparcial, mas é mais crítico. Então, a história do Guerra e Paz é sobre um período de guerra e paz, sobre como uma nação, como a Rússia, foi vendo esse processo de expansão francesa, os seus valores, como uma sociedade era estruturada. Então, o livro é imenso, vocês estão percebendo, né? Isso daqui, ó, não é edição bilíngue, o texto é o texto mesmo em 2 páginas, é um livro de 1000 páginas, tem até uma brincadeira dos Peanuts de que o Charlie Brown consegue ler esse livro em um final de semana, né? Desculpem, gente, acho impossível, mas fica aí. A Tatiana Feltrin fez o desafio Minduim, de ler o volume 1 no feriado de Natal, e ela não conseguiu. Eu li, mas eu demorei um mês, porque eu fui buscando referências. Então, Guerra e Paz é um livro que fala sobre esse período do ponto de vista de um russo. Agora, se vocês quiserem ler mesmo alguma coisa, está aqui o livro novo, né, a indicação da lista da Unicamp, o livro de crônicas Bons Dias, que eu falei para vocês no Meet, que ele tem todinho, tá totalmente disponível na internet. Então, domínio público esse material. Não tem desculpa para não ler. Ah, José, é caro. Pessoal, caro é. Mas tem disponível, tá bom? Vamos retomar? Qual é a postura temática do romantismo? A postura temática do romantismo, que é dividida em 3 gerações, sobre as quais eu falei para vocês, é a seguinte. A primeira geração é a geração que tem ali valores mais aristocráticos, é a busca do herói medieval, aquele que tem honra, que tem coragem, que tem lealdade ao seu senhor, ou seja, o cavaleiro. Vocês estão vendo aqui a ideia do cavaleiro? E um dos grandes mitos que se tem nessa época do romantismo é a lenda do cavaleiro negro. Eu tenho diferentes versões, tem uma versão portuguesa, tem uma versão inglesa, tem uma versão francesa, tem versão até, eu descobri que tem uma versão russa do Cavaleiro Negro. Então é uma lenda, o Cavaleiro Negro é a grande representação da honra, da coragem e da lealdade, ok? Então quem é o Cavaleiro Negro? É aquele super-herói, é o Batman, gente. É sério. Ele é o Zorro mexicano. Então o Cavaleiro Negro, ele é na idade, né, do romantismo, esse herói, esse super-herói que é criado, que se veste de preto. Ele não tem bandeira, mas ele tem honra, coragem e lealdade com os interesses do povo. Ele é o Robin. Não, Robin Hood, tá? Não é do Batman e Robin, é o Robin Hood. Ok, desculpe. Nossa, não vou conseguir parar de rir. No Brasil, a primeira geração também vai criar um herói medieval, super-herói, o índio. Mas o nosso índio, do ponto de vista dessa geração, é um índio muito super-herói. Ele parece o Arnold Schwarzenegger, assim, musculoso, aparece nos lugares. É um índio surreal, esse índio não existe. Mas ele é idealizado. Mas é o nosso super-herói. Quem é o grande personagem da literatura que vai personificar, prosopopeia, hein? Personificar o herói índio? É o... Nossa, eu vou falar o nome errado dele. Fugiu agora. É o Guarani, tá bom? É o índio Tupi. Gente, eu esqueci o nome do índio, não tô acreditando. Que é o namorado da Ceci,
É o Peri, tudo com I, né? É o Peri, o grande índio herói da primeira geração. O livro O Guarani foi escrito pelo José de Alencar e foi um livro que ficou conhecido mundialmente. Ninguém criou um herói indígena tão bom assim. Ele acabou virando o grande herói da América. Depois criaram Pocahontas, mas o Peri, ele foi o nosso Cavaleiro Negro, peladão, mas o nosso Cavaleiro Negro. O Peri foi show de bola. Tanto é que ele virou uma ópera escrita pelo Carlos Gomes. Para quem não conhece, ele é de Campinas, tá bom? Eu sou campineiro, então tenho que valorizar. E essa ópera também ficou conhecida mundialmente. E até vocês conhecem a ópera. Ah, como? Ela é o tema de abertura da Voz do Brasil, aquele tan, tan, tararam, tan, tararam, tan, tan. Aquilo é a introdução da ópera Guarani. Ninguém sabe, né? Que pena. É uma ópera tão bonita. Chata, mas bonita. A segunda geração, retomando, é a geração byroniana, ou a chamada geração do mal do século. E a principal característica dessa geração é a autoironia, né? Mundo cruel, ninguém me ama, ninguém me quer, deve ser porque eu sou feio, chato, sem graça, tá legal? Então, quais são as principais características do byronismo, que tem o Lord Byron em inglês como um grande representante desse byronismo? O satanismo, ok? E principalmente o aspecto medieval, aquela coisa meio sinistrona, medo de monstros e fantasmas. Vocês já devem ter percebido onde estão os livros que vocês leram, né? E por último, aqui a terceira e última geração, essa se afasta das outras duas que são paralelas, que são concomitantes, porque essa daqui vai ser no finalzinho do século XIX, quase dando margem ao realismo. Desta geração, por exemplo, é Castro Alves, que vai ser amigo do Machado de Assis. O Castro Alves tem o seu livro Espumas Flutuantes prefaciado pelo Machado de Assis. E quando ele morre, o Castro Alves, aos 24 anos, o Machado de Assis faz uma crônica lamentando a morte do que poderia ter sido um dos grandes escritores brasileiros. O Castro Alves só consegue lançar 2 livros, um póstumo, tá bom? Característica da terceira e última geração, ela é hugoana, relacionada aos ideais do Victor Hugo nos seus livros, e também aqui no Brasil, chamada de condoreira. Por quê? Porque tem uma ave nos Andes chamada condor. Gente, é um urubu, tá? É um urubu. Enfim, tem uma ave nos Andes chamada condor e é enorme. Ele pode chegar a ter 2,10 metros de envergadura. Então, como é uma ave que alça voos assim, muito altos, acabou sendo o símbolo da liberdade aqui na América. Então, esta daqui vai ser uma geração que vai trazer questões problemáticas e temas que são contemporâneos ao século XIX. Essa geração byroniana vai buscar temas medievais, assim como a primeira geração vai buscar aí o ideal medieval. Fechou? Nossa, Jesus, quanta informação, desculpa. Então, como que vai funcionar o caminho do romantismo para chegar até nós? Bem, a França vai ser a principal fonte que vai inspirar os escritores portugueses e através da França a gente vai ter o romantismo chegando até o Brasil, através de Portugal a gente vai ter o romantismo chegando até o Brasil e vai haver um intercâmbio muito grande entre os dois países e os dois escritores, o grupo de escritores portugueses e franceses. Então, rapidinho, eu vou falar um monte de nomes, ok? É uma aula sobre muitas informações, me desculpem. Na França, o principal escritor vai ser o Alexandre Dumas. Nós temos na poesia o Monsieur, ok? E nós temos no teatro e também, assim, um pouquinho no romance, o filho bastardo do Alexandre Dumas, o chamado Alexandre Dumas Filho.
e o grande escritor. Ele é considerado grande porque ele fez poesia, ele fez prosa, ele fez teatro e ele foi atuante, que é o Victor Hugo, ou Victor Hugo. Vamos falar francês, tá bom? Do Alexandre Dumas, vocês conhecem Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, tem mais um outro dele que eu não tô me lembrando agora. Do Musset, Poesias. Do Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Do Victor Hugo, não? Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, Trabalhadores do Mar, que são livros que retratam aí a realidade, principalmente a realidade do lado B social, né? Aquelas pessoas que são os trabalhadores. Na Inglaterra, Sir Walter Scott, que é o grande escritor medievalista inglês, ele era o queridinho da Rainha Vitória. A Rainha Vitória tinha a coleção do Sir Walter Scott. Eu li um livro dele, ótimo. Eu li em um final de semana, quando eu tinha 15 anos. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Comecei a ler, eu falei, nossa, não acredito. Eu virei a madrugada de sexta para sábado lendo esse livro. E eu não queria acabar, eu queria saber o que ia acontecer. É um livro ótimo. Vitoriano, mas é um livro ótimo. Chama-se Ivanhoé, muito legal. A Jane Austen, que vocês já conhecem, que é do Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade, e as Irmãs Brontë, que a gente tem a Charlotte, que vai escrever Jane Eyre, e a gente tem a Emily Brontë, que vai escrever O Morro dos Ventos Uivantes. Nós temos também, deixa eu ver aqui, a Mary Shelley, né, que vai escrever o Frankenstein. E nesse grupo, aqui me desculpem, eu acabei dividindo em grupos e não expliquei. Eu chamei esse aqui de primeira geração inglesa, né, primeira geração romântica inglesa, e esse aqui é o grupo da segunda geração inglesa. A segunda geração inclui a Mary Shelley, do Frankenstein, o Lord Byron, que é o satanista. Josie, o que escreveu o Lord Byron? Gente, ele escreveu Dom Juan. Já ouviram falar do Dom Juan? O cara que seduzia as mulheres? Então, essa ideia do sedutor, que tira as virgindades, que deixa mulheres grávidas, que some, é escrito pelo Lord Byron. Ok? Então, ele é um satanista, porque ele tem poemas também que falam sobre a presença do demônio, enfim. O Shelley, que é o companheiro, marido da Mary Shelley, que também tem aspectos satanistas e medievais, e o próprio Bram Stoker. Ok? Então, são autores de que vocês já ouviram falar. E aqui, na chamada terceira geração, que essa geração mais social, geração mais crítica, é o Charles Dickens, tá bom? Então, o Charles Dickens vai ser o autor que vai mais representar ali a terceira fase do romantismo. Acabou, Josi? Não, vamos falar de Portugal, né? Em Portugal, nós temos o Almeida Garré. Gente, o Almeida Garré ele era tão bom no que ele fazia, que ele é considerado internacionalmente um super escritor. Ele fez muito bem teatro, ele fez muito bem poesia e ele fez muito bem romance. E eu acho que eu já falei para vocês, 2 já caíram na lista da Unicamp. Um ainda não, que é o livro de poesia dele, que vai, inclusive, inaugurar o romantismo em Portugal, ok? Depois, Camilo Castelo Branco, que vive caindo nos vestibulares. Ele é um super autor, super versátil, além de ser uma pessoa romântica. Os dois aqui, ó, tá? Tanto o Almeida Garré quanto o Camilo Castelo Branco, eles tiveram uma vida super tumultuada, super atribulada. Procura depois no Google para vocês verem só. Alexandre Herculano, ele é, na história da literatura portuguesa, o equivalente ao Sir Walter Scott. Então ele acaba fazendo o Cavaleiro Negro português, que é Eurico o Presbítero. Tá, o nome do Cavaleiro Negro é Eurico. Em português, gente, vocês querem que eu faça o quê? A história é ótima, qualquer dia eu conto pra vocês. Desculpem, eu não consigo levar a história a sério. Eu preciso, né? E olha o nome que apareceu aqui. Essa de Queiroz. Sim,
O Eça de Queiroz começa na carreira como escritor escrevendo livros românticos, que vão depois ser acumulados na chamada Prosas Bárbaras. Ele começa como romântico, assim como Machado de Assis começou. Então, para a gente encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o grande, versátil, conhecido escritor brasileiro, José de Alencar. A obra do José de Alencar, na prosa, na primeira geração, prosa, ela é dividida, dada a sua amplitude, em 3 temáticas. O José de Alencar, ele é da primeira geração, ele tem livros da primeira geração, mas ele tem aspectos da segunda e da terceira. Então vamos pensar na temática indianista. O livro Iracema, que saiu da lista recentemente e que pode ter trechos por causa da carta de achamento do Brasil, que está na lista da Unicamp para 2022. O livro Guarani, de onde sai o grande herói, o nosso super cavaleiro negro que não tem cavalo, ele tem uma canoa, que é o Peri, e o Birajara. O Birajara é pouquíssimo conhecido, mas é uma obra muito bem escrita e tem vários trechos da carta do Pero Vaz de Caminha aqui e principalmente aqui. Do regionalismo, ou seja, o interior, né? Aqui eu estou na região litorânea, que é onde tem as reservas indígenas, que ele conhecia, ele é cearense. E aqui, o interior do Rio de Janeiro, o interior do estado de São Paulo. Olha, o livro Tio, que estava na lista da Unicamp, a história se passava em Santa Bárbara do Oeste, sabe aqui, do lado? Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba. A história se passa ali, acredita? O Tronco do Ipê, que se passa no interior do Rio de Janeiro. E o sertanejo, que também se passa no interior do Rio de Janeiro. O sertanejo é ótimo, né? Então você pensa assim, regionalista, sertanista, sertanejo. E romances urbanos. Os romances urbanos do José de Alencar têm características menos nacionalistas e medievais e um pouquinho mais crítica. Tanto na segunda geração do Mal do Século, assim, Morrer de Amor, é o Lucila. O Lucila, gente, é a nossa versão Dama das Camélias, acredita? E o Senhora, o livro Senhora é quase realista. Nos 5 minutos finais dos 45 do segundo tempo, ele muda, assim, faz uma coisa nada a ver. Mas o José de Alencar, ele não era popular. Ele era conhecido, ele era reverenciado, mas ele teve um teretetê lá com Dom Pedro I e caiu em desgraça. O mais conhecido, mais popular, assim, que vendia, ficou rico vendendo seus romances, foi Joaquim Manuel de Macedo. E eu, particularmente, já li os 3 livros. Eu amo esse, é meu livro de cabeceira. É o livro assim, eu não quero pensar. Sessão da tarde, O Moço Loiro. É um livro de quase 300 páginas, mas ele é rápido. Esse daqui, A Moreninha, é um livro fininho, de 90 páginas, também dá para ler numa tarde. Então, eram livros de moça, tá? Eram livros, assim, fofinhos, né? Ai, o que eu faço? Eu te amo. E tudo dá certo no final, os 2. Esse daqui é mais elaborado, agora esse aqui. Os 2 têm suspense, tem mistério. É ótimo, parece novela, mas é muito bem feito. Poesia brasileira. Tá? Poesia brasileira aqui, começando o romantismo no Brasil em 1836, com a publicação do livro de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Então, os Gonçalves, né? O Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias são os nossos 2 poetas da primeira geração, indianistas. Segunda geração, a geração do chamado Mal do Século, Casimiro de Abreu. Ai, Josi, eu não conheço nada do Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Não conhecem? Pois é, mas ele é lindo.
Do Gonçalves Dias, vocês também não conhecem nada? Conhecem. Meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas nasci. Não? Vamos ver. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem primores que já não encontro eu cá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias são indianistas da primeira geração, nacionalistas que vão trazer as cores do Brasil. Também vão beber da fonte dos jesuítas, das cartas dos navegantes e, é claro, da carta de achamento. Vejam que eu estou tentando linkar o material que nós estamos estudando este ano com a lista da Unicamp já divulgada para vocês. Casimiro de Abreu morre com 21 anos, Gonçalves Dias morre com 21 anos, Álvares de Azevedo morre com 21 anos. Já vai começar a sua aula, só um minutinho. Tá fazendo barulho. Aqui, ó, Álvares de Azevedo também morre com 21 anos. Josi, por quê? É a chamada geração do mal do século. E o mal do século é a tuberculose transmitida no ar. Péssimas condições de sanitarismo, cidades amuvucadas, as pessoas morriam muito rápido, de uma morte terrível. Castro Alves, que eu falei para vocês, morreu aos 24 anos de tuberculose também, não faz parte da segunda geração romântica, que é a geração satanista, a geração saudosista, a geração do ninguém me ama, ninguém me quer, é o grande escritor do navio negreiro, ok? Então a gente vai falar um pouquinho mais do Álvares de Azevedo, um pouquinho mais sobre o Castro Alves, mas não hoje. Por hoje é só. Beijo para todos. Bom final de semana.